E neste tempo seco, as doenças respiratórias também aumentam. A repórter Idrisa Borges fala agora com a médica pneumologista Daniele Campos, que traz algumas dicas e cuidados para quem sofre com esse tempo. A gente está ao vivo e eu agora chamo Idrisa Borges. Bom dia, Patrícia, bom dia a todos. Pois é, uma realidade muito triste que acontece todos os anos aí por diversas partes do Brasil é a queimada. Eu falo que é uma combinação catastrófica tanto para o ser humano quanto também para o meio ambiente. Aqui ao meu lado a doutora Daniela, que a gente vai conversar um pouco, né, doutora? E agora com um agravante, com a pandemia. O que as pessoas têm que fazer, então, para evitar um agravamento aí das doenças respiratórias? Muito bom dia. Bom dia. Em primeiro lugar, aquilo que a gente estava conversando, que essa época do ano é sempre seco. Então, a gente realmente tem que evitar o aglomeramento, porque as pessoas fazem visitas em outras casas, têm contato com outros pacientes, então realmente a gente está num período difícil, onde as pessoas têm que evitar se aglomerar, tem que evitar ficar exposta ao sol. Então, exercício físico entre 10 horas da manhã e 4 horas da tarde não deve se fazer, já que o sol está muito forte, a umidade está de deserto. Abaixo de 20%, está muito ruim essa semana. Doutora, muita fumaça. O que isso pode prejudicar na prática? O que essas pessoas têm que fazer para evitar ter o contato com essas fumaças? E no dia a dia ali, tem que fechar a janela, tem que colocar uma bacia de água? O que tem que fazer para evitar isso? E isso pode agravar também aquelas pessoas que já têm alguma situação crônica? Na verdade, assim, o ser humano tinha que pensar um pouquinho no próximo, né? Então a gente tinha que ter uma consciência maior da população e não colocar esses pequenos fogos que a gente vê assim no quintal, às vezes no interior, aqui em algumas regiões a pessoa tem uma mania de colocar fogo desnecessário. Você coloca num saco plástico e joga fora essa folha. E em caso de você entrar em contato com muita poluição, muita poeira, fechar um pouco mais a janela e tentar limpar mais. Então, hoje em dia, a gente mandava limpar com água, hoje a gente manda jogar álcool 70. Então, a gente lavar mais a casa com álcool, higienizar mais os objetos para evitar tanto a poluição quanto a Covid, que são duas medidas que a gente está evitando, com higiene da casa e evitar esse contato com poeira, com pó. O fumante é um agravante, que além dele tá levando a fumaça para o pulmão dele, ele também exala a fumaça do cigarro, então ele tem também o tabagismo passivo da pessoa que está perto desse fumante e o dele agravando mais nesse pulmão, né? Umidade baixa, fumaça e Covid-19, né? São 3 fatores super relevantes para agravarem aí o pulmão, as vias respiratórias. Como identificar o que pode ser uma situação provocada realmente pela fumaça, pela baixa umidade ou Covid? Então, as doenças se confundem um pouco, até por isso é difícil fazer diagnóstico assim, só de Covid, só de rinite, só. Então, se o paciente tiver uma asma, uma bronquite, a falta de ar dele piora, começa com uma dor torácica, uma febre que não cessa, já é um quadro mais grave. Agora, o paciente realmente com uma dor de garganta mais leve, se ele não tiver uma dor de cabeça, porque a Covid dá muita dor de cabeça, pode dar febre, pode dar uma tosse persistente. Então, se os sintomas não melhoram com 2, 3 dias, aí realmente tem que procurar uma assistência. E no idoso e na criança, que são os extremos, às vezes pequenos sintomas de o idoso com confusão mental, às vezes desidratado, já é sinal de levar no pronto atendimento já. Doutora Daniela Campos, ela é pneumologista. Doutora, a senhora libera os seus pacientes para fazer ali a natação? A gente já está numa situação mais segura, digamos assim. Qual que é a orientação? Porque a água também é uma fonte de contaminação nesse momento. Assim, eu não libero meus pacientes. Eu tenho muito medo ainda da água, porque a água, muitas pessoas estão naquela piscina. Por mais que a gente fala que a água é salinizada ou tem cloro, involuntariamente a água entra na boca, solta sem querer, a gente está sem máscara. Então, assim, a gente pega muito idoso com hidroginástica, criança na natação. Eu acho que nesse momento, piscina, eu acho que não é uma boa. A não ser que seja na sua casa, né, com a sua família, ou aquela mãe que quer pôr um pouquinho a criança ali na bacia, desde que ela fique supervisionando essa criança, porque o perigo de afogamento existe, né? E a gente estava conversando muito sobre o quarto, assim, a modificação também. Usar uma bacia no quarto, uma toalha molhada, mas cuidado onde você vai pôr essa bacia para não derrubar, não ter perigo de queda. Então são várias coisas que a gente pode melhorar o ambiente, mas piscina, em comum, assim, eu não teria coragem de liberar uma coisa que eu não iria. Tá certo, então, doutora, muito obrigada pela sua participação. E lembrando, então, vamos cuidar da limpeza da casa e beber muita água, nos hidratar.
É com você aí no estúdio, Patrícia.